Oi, turma do 7º ano, que é a professora Sandra, disciplina Língua Portuguesa, conteúdo, linguagem verbal, não verbal e mista. Linguagem verbal, aquela que utiliza a língua oral ou escrita, que manifesta-se por meio das palavras. Veja alguns exemplos. Aqui nós temos um exemplo de tirinha, né? Onde há dois personagens que dialogam, conversam entre si, utilizam a fala. Nesse caso, para nós vermos o que eles estão conversando, né? Nós temos aí as palavras. Então, é um exemplo de linguagem verbal. Linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, como a pintura, que explora as formas e as cores, por exemplo, a mímica, a dança, a música, etc. Aí nós vemos alguns exemplos de placas, gestos, né, e semáforos que utilizam as cores. Nós temos aqui também outros exemplos, aqui mais acima a linguagem de sinais, gestos, expressões faciais através dessas figuras, né? Emojis. Aqui outros exemplos também, né? Que são os emojis. Nós utilizamos a linguagem não verbal cotidianamente sem nos darmos conta. Os emojis são um exemplo disso. Em troca de mensagens, uma figurinha já está comunicando ou informando algo. Linguagem mista. A linguagem mista, né? Linguagem é mista quando há um uso simultâneo da linguagem verbal e da linguagem não verbal para a construção da mensagem. Ou seja, o que é esse uso simultâneo? Quando nós utilizamos ao mesmo tempo a linguagem verbal e não verbal. Veja os exemplos. Nós temos aí uma sequência, né, de placas. Na primeira placa está informando Aeroporto Internacional do Jobim. Nós temos aí um exemplo de linguagem verbal. Na segunda placa, linguagem não verbal. Nós temos aí uma imagem que indica que é um espaço reservado para cadeirantes, mas não a palavra. Só mesmo a imagem nós já sabemos, né, qual a mensagem que essa placa quer passar. Na terceira placa, nós temos a imagem, né, de um cigarro, uma tarja em cima que indica proibido fumar. Mas além dessa imagem, nós temos também a utilização de palavras, proibido fumar. Então nós temos aí duas linguagens nessa placa, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Se nós temos dois tipos de linguagem, nós temos a linguagem mista. Também, né, mostrando aí nesse outro exemplo também, nessa sequência de placas, né, nós vimos a primeira um exemplo de linguagem verbal, na segunda de linguagem não verbal e na terceira a utilização dessas duas linguagens, ou seja, a linguagem mista. A linguagem mista, ela não acontece somente em placas, não. Ela não aparece somente em placas, não. Há outras imagens, por exemplo, em textos publicitários, né, em anúncios publicitários, em tirinhas, história em quadrinhos, sempre aparece essa linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal e não verbal. Aula do dia 24/8. Leia a tirinha e responda ao que se pede. Então, nós temos aí uma tirinha do Snoopy, né? E o que nós podemos ver? Que no primeiro quadrinho, ele está diante da torneira querendo alguma coisa. Na segunda, ele chuta a torneira, né? Então, primeira questão. O que o Snoopy queria no primeiro quadrinho? O que ele fez para conseguir o que queria? Que tipo de linguagem é empregado na tirinha? Na segunda questão, marque V para afirmação verdadeira e F para afirmação falsa. Nós temos aí, né, na primeira, a linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra na transmissão da mensagem. Verdadeiro ou falso? Histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. As placas de trânsito utilizam linguagem verbal. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos.
Os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal. Então, aquela que você julgar que seja verdadeiro, vocês colocam V, e a que for falsa, vocês colocam F. Por último, nós temos aí uma tirinha do Cascão. No primeiro quadrinho, ele vai entrar na casa dele e está escrito o quê? Limpe os pés. À noite, a mãe sai para ver, nossa, cadê o Cascão? Ela se depara com o Cascão dormindo do lado de fora da casa dele. Por que o Cascão não entrou em casa para dormir? Qual é o tipo de linguagem que aparece na história? Então é isso, galera. Bons estudos e até mais.